Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos, analítica e analítico de plantão. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Analytics Talks. E hoje falaremos sobre o UX Analytics. Eu amo UX, apesar de não ser especialista, eu sou metido a entender, mas eu tô aqui do lado do time de Analytics. Para isso, do meu lado, ele, o maior fã do senhor Bernardo Eluna, Luciano Fialho. Sou mesmo. Desde as palestras lá, né? Porque ele falava só sobre tecnologia. A palestra da Karen Web ficava Diet. assim, ó. Isso. Aí, Muito ó. tempo. Tá sem graça, né? Tô muito sem graça. A maior coisa que eu faço no podcast não é preparar a pauta, é preparar que tipo de apresentação eu faço pro Luciano. Exatamente. É isso. Então, como eu sabia que ele era muito seu fã, eu falei assim, já vou apresentar assim pra ele já ficar sem graça. Exatamente. Eu fiquei sabendo que ele roubou seu casaco. Roubou meu casaco! Roubei. É isso! Você pode ver, inclusive, tem vídeo no YouTube que eu vi de filha da mãe, casaco de produtos incrível, que deixou pra mim. Aí ele veio pro estúdio antes, tipo, roubou o casaco. Eu falei, carioca. Pra poder usar o casaco. Aí, ó, tá vendo? Então, vocês já viram aqui quem já está com a gente. Vou começar pelas Ladies First. Senhorita Nina Talks, fazendo podcast carioca mesmo. Aqui pode puxar o S. Carioca. Pode puxar o S, o R, que ninguém vai reclamar. Tá susto. Aqui, porra, é vírgula. Muito obrigado, Nina. Seja Eu que bem-vinda. agradeço. Vai ser ótimo, gente. Tô Boa. animada. Boa. E aqui, ele, que... Mito não pode mais. Mito não pode mais. Ele, que se você é aluno dele no Produtos Incríveis, deve estar acostumado, talvez, com algum vídeo ou outro com esse cenário aqui. Que essa aqui já é a segunda casa dele. E aí, Bernardo, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, tô muito feliz de estar aqui. Obrigado, gente, que estão me assistindo aí. Olha, eu tô avisando que o atraso aqui é culpa minha, então pode botar na minha conta. Mas tô muito feliz. Nossa, aqui, ó. Cara, eu vou te falar que isso, na plantel. verdade, foi até bom, porque deu tempo de todo mundo entrar. Ai, que isso, bom, viu? Foi viu? proposital, Tranquilo, então. estratégico, Eu estava no meu estratégico. camarim aqui no andar assim. Aí quando fala, Bernardo, agora pode Você descer. fez uma pesquisa com a galera antes, Claro. entendeu que a galera precisava de uns 15 minutinhos. É óbvio, pra é o entrar. tempo, gente. É o tempo de É o começar. Então, pô, tô muito feliz, tô muito feliz. Vamos falar sobre o assunto, mas A aqui pra gente que aprender, tá. né? Porque Não, a gente que tá. O papel do host é, eles soltar querem pergunta. tacar- tipo assim, a gente fez as perguntas que a gente não sabe e então a você gente vai ter que responder. A gente tem que responder. Exatamente. Caramba, A ideia é essa, Aí eu falei, o rapaz. que for difícil, eu falo, dentro É. Entendeu? O que você o acredita que é cachê importante? tinha que ter sido maior, então. Eu falei Tem assim, 3 tortuguitas, a gente alguns vai galácticos. montando a pauta ali do jeito que a gente quer saber, o que a gente quer entender, É isso. né? Mas brincadeira à parte, eu vou começar de uma forma filosófica. Adoro filosofia. Vamos Você sabe. começar? Eu sei. É. Então vamos começar de uma forma filosófica aqui. O que de fato é UX e o que é UX para vocês? Essa é a parte importante. Sim. Eu gosto sempre de falar que a galera, que tem uma coisa interessante quando a gente fala de UX, é que a gente está acostumado, principalmente a gente tá produto, né, com design e tal, a gente tá acostumado de UX pra cá, mas o Don Norman, que inventou as paradas lá atrás, ele fica meio revoltadão, né, que fala, não, Aham. UX, e tem uma entrevista que ele deu recentemente que eu vi, ele fala, UX é não sei o que, não, também pra site e app, tipo assim, puta, né, na vida, mas desculpa, Don Norman, Sim. mas fala aí, o que é UX, o que é UX para vocês? Nina, é contigo. Então, gente, UX, né, vem de User Experience, né, então experiência do usuário, e aí bem tecniquez, né, muito sobre os fenômenos que a gente analisa quando uma pessoa, ela interage, né, com algum dispositivo. Então, né, a gente está muito focado em coisas digitais, né, produtos e serviços digitais, mas, como a gente sabe, online e offline, eles se conectam. Então, de como que a gente entende toda essa jornada, quais são todos os pontos de contato para a gente entregar a melhor experiência possível, independente de qual ela seja, né? Então, nasceu realmente ali com o Don Norman, né, de experiência do usuário, né, de tudo que tangencia, né, a relação de uma pessoa com, né, algum produto ou algum serviço, e isso de que hoje em dia a gente está focado no digital. Boa. Então, esse é o mais tecniquez. Assim. E o que é pra você? O que é pra mim? Então, eu sempre acabo pensando muito ali no trio, né, de produto, design e tecnologia, Legal. de como que a gente atende, né, as necessidades dos usuários, os objetivos de negócio e a viabilidade técnica da melhor maneira possível. E aí o design de experiência do usuário, ele tá ali para trazer essa visão, né, do que faz sentido para as pessoas. Então, da gente ser esse comunicador, essa Legal. ponte entre os usuários e o produto que a gente está querendo construir, e unindo essas expertises, porque realmente cada um tem, né, seus diferenciais, seus objetivos com aquele produto como um todo. Então, é a pessoa que está olhando para as experiências e para os usuários e o que a gente consegue entregar ali de valor, né? Boa. Boa. E você?
A rabuda. Pra responder depois dela. Falei que o papel de Não, host é. é fácil, É. meu chapa. O que você acha? E Demona? agora? Entra aí, comente. Bom, pra mim, a experiência é quando você começa a transcender a função. Legal. Então, antigamente era muito fácil você ter função. Era muito fácil, você comprava aquele item, que só tinha aquela marca, e você comprava para poder resolver um problema. Quando você começa, depois da guerra, a ter marcas competindo pela mesma indústria, que antigamente não tinha isso, você tem que mudar de alguma forma. Algumas pessoas vão tentar apostar na eficiência, então vão tentar competir com preço. Tem pessoas que vão tentar cobrar mais caro, e para isso ela precisa se diferenciar de alguma forma. E aí você começa a trabalhar percepção de valor e experiência. Então a percepção de valor é uma coisa, a propaganda, que você viu que cresceu muito depois da guerra, né? A propaganda Perfeito. como um todo. E a experiência vem para poder você conseguir reter essa pessoa de alguma forma, você conseguir que essa pessoa não seja frustrada a partir do momento que ela adquire aquele produto. Então a experiência ela nasce nesse momento, a user experience, Legal. quando você começa a olhar não só a função, mas também como essa pessoa recebe a proposta de valor emocional daquilo que ela está adquirindo, sabe? Irado, Sim. irado. Essa primeira pergunta já desbloqueou pra gente um presente, viu? Hum. Além da gente aprender isso, aqui no podcast, rapaz, a gente enaltece o máximo quem vem. Então, você não tá acostumado. Vou zoar aqui agora o Mário Trentin, sabe o Mário Trentin? Um beijo pra você, meu camarada. Olha. Mas, ó, o Primotec não deu kit Obrigada. carioca, não, meu chapa. Olha aí. Puxa, sempre quis essa Isso aqui é sacola. onda. Eu Ó, sempre quis essa sacola. vê o que tem dentro. Vê o que tem dentro, que é mais Eu até importante. fui olhando pra frente, você tá do outro lado que eu não É que a sacola de papel par, né? Mas é, ó. Isso é um podcast carioca. Isso é um Esse é podcast carioquês. carioca. Agora sim. Agora Agora sim. sim. Chegamos Agora lá. sim. Amei. Ainda tem um Menos brownie do achismo Luiz mais dentro. dados. Agora a gente chega em outro ganhou nível meu de coração. conversa. Adesivinho. brownie Agora do a gente Luiz. chega em Também outro é. nível de Ó, conversa. tava só um mate. Meu com amigo, limão aqui. tava só Cara, ali, mas, ó, limão. aqui. pô, na Eu pedi moral. essa camisa pra ele. Não foi? Ele falou, Não pô, foi? não tenho. Ele falou, não, Não cara, pediu. vamos fazer uma troca, vamos fazer um trade-off. Uma permuta, falei, tudo permuta. Eu falei, me dá o Foi? casaco que E eu te foi dou a em permuta camisa. aqui, ó. Só que eu perdi o casaco, tá tranquilo. Perdeu Perdeu, mesmo. perdeu Camisa e ele não pegou meu Nunca casaco. chegava nada lá em Saquarema, pô. Muito bonita. Bom demais. Boa Essa aqui é a demais. moral, né, Pô, rapaz? obrigado, Pô, obrigado. Aqui... O que a gente desbloqueia na Isso próxima aqui é a fase? próxima fase, né? Mas, Foi não, a primeira Como a pergunta, gente é uma é sessão de mais. 15 perguntas, então menina. deixa eu só alinhar a expectativa, só essa É aqui só mesmo. essa tá? presente mesmo, O tá? resto aqui, ó. Cada pergunta vocês metem a mão no saco do Cada pergunta é um confete. Cada pergunta é um confete. Certíssimo. Pô, bom demais. Kit carioca da Métricas Cara, Voz, né, adorei, rapaz? velho. Biscoito Globo, Eu Brown só- do Luiz. Eu caneca, acredito adesivo. que a próxima pergunta que vocês forem fazer pra Nina, ela tem que botar um desse na boca e Respondeu responder. falando, né? Virou podcast de pegadinha. É, né? Vai fazer Bom a tag. demais. Beleza, dito isso, né, Diferencial sobre... competitivo. É isso. É isso aí. Dito isso sobre UX, eu queria agora trazer um pouquinho sobre a análise de dados dentro dessa área, né? Porque acho que até é legal vocês contextualizarem mais do que a gente aqui, porque hoje a gente tem UX Research, tem UX Writing. A pessoa de UX hoje em dia, às vezes, não é a mesma pessoa de UI, antigamente era junto. Às vezes você tem alguém que projeta protótipos e nem é de UX, é outra área. E como é que a área de Dentro dados... de UX você tem várias divisões também. hoje. Exatamente. Como é que a área de dados, métricas e afins, elas ajudam a ter essa sinergia? Porque, pra mim, eu escrevi um post há uns 6 anos atrás, onde eu brincava com a fusão do Goku com o Trunks, que era o GoTrunks, falava que o UX mais Analytics tinham que ser uma equipe só. Era muito errado isso estar distante, diferenciado, porque, pô, com a parte de Analytics, a galera tá mal acostumada de olhar só dados quantitativos, na realidade existem dados qualitativos. E a gente olha muito isso em UX Research, por exemplo. Então, como é que vocês acreditam que essa área de dados, as métricas e afins, elas podem ser úteis para quem trabalha com UX, para quem está estudando UX? Aí agora eu começo com você. Beleza. Cara, eu acredito que primeiro que... eu acredito que dados não é uma área. Dados é uma filosofia de vida, assim. Você se Perfeito. torna uma pessoa melhor, um profissional melhor, uma empresa melhor, quando Perfeito. você coloca dados como mindset. Perfeito. E aí vamos falar de coach, né? Coach quântico, né? Quando você pega dados. Então, assim, eu acredito realmente, porque se você pensar que tudo é dado, dado não é nada, né? Exato. Então, assim, todo mundo tem que saber dados. Hoje em dia você não pode ter nenhuma área da empresa, pode ser a área, talvez, do, sei lá, do almoxarifado da empresa. Cara, se não tiver dado ali, você tá gastando dinheiro. Uhum. Então, o UX, todas essas áreas, elas precisam ter recorte de dados, precisam ter mindset de dados. É difícil você fazer um movimento de uma empresa que não tem esse mindset para ter. Então, você bota uma pessoa ali para ser uma influenciadora, né? Uhum. Uma vez que essa influência está acontecendo, essa pessoa ela pode ir se desligando e talvez assumindo outras filosofias. Sobre o UX propriamente dito, realmente você hoje vai para uma linha muito diferente. Hoje a gente tem lá na empresa UX Strategy, então você tem tipo a estratégia de UX, uma pessoa específica só trabalhando como estrategista. Não. Você tem uma UX Researcher, você tem uma UX
de produto, você tem uma UX focada em visual. Então nem é UX, aí já é uma visual design, que é uma ponta também, porque impacta diretamente na UX. Estética também é um ponto emocional. E são arquétipos diferentes, especialidades diferentes da pessoa atuando em times. Então é muito interessante você ver essa quebra de UX. Na minha época nem era UX, na minha época era web design. Era web design e fazia tudo. Webmaster. Não vou nem falar que tinha o Flash junto ali. Não, naquela época, Flash era com PH ainda, de tão antigo que eu sou, sabe? É outra época. É outra época. Bom demais. E aí, a gente chega num momento que realmente se quebra aí com dados entrando, a gente começa a entender que experiência, que era uma coisa extremamente abstrata e ainda é abstrata, ela começa a dar pra gente alguns indícios e a gente começa a tentar converter esses indícios em métricas. Então isso é muito interessante. Por exemplo, satisfação. Pô, a palavra satisfação por si só, ela é abstrata. Perfeito. Estou satisfeito com uma coisa, mas do quão satisfeito você tá? Pô, na tua cabeça você tem que pensar do nada de uma escala de satisfação, isso não existe. E aí chegou alguém e falou, pô, mas peraí, se você conseguir me avaliar, se você tá com uma carinha muito feliz, uma carinha com um sorriso fechado, uma carinha sem sorriso, uma carinha triste, uma carinha desesperado chorando, eu consigo dizer que cada carinha daquela significa um número. Perfeito. E aí o seu cérebro começa a fazer essa relação de, pô, eu me identifico mais com qual carinha, não é número, e isso transforma um dado que a gente pode buscar depois, né, com uma meta, alguma coisa assim. Então é muito interessante isso. Então um dado chegou a um ponto de começar a desafiar o próprio status quo de conseguir mapear o abstrato. Hoje você tem uma fórmula matemática que consegue mensurar felicidade. Antigamente não existia. Então eu acredito que seja nesse contexto. E aí tem uma coisa muito bacana que eu até uso em algumas palestras e treinamentos, que é a Plutchik's Wheel of Emotions, que é uma roda de emoções criada por Plutchik. Não pergunta qual é o primeiro nome do Plutchik. Tem muito V, K, provavelmente, no nome. É bem difícil escrever Plutchik, eu não consigo. É tipo Schwarzenegger. Não sei. E aí, que ele consegue pensar em uma roda realmente de sentimentos e de acordo com a intensidade desse sentimento, que ele vai se tornando outras coisas. E, cara, isso já começa a dar indícios para você começar a mensurar. Então eu vejo que o dados, ele realmente é uma forma de você... É uma filosofia. É você desafiar o status quo até o momento de você pegar o abstrato e tentar tangibilizar de alguma forma. Mesmo que haja ruídos, né? Mesmo que haja interpretações diferentes, é muito melhor do que você só ter abstração. Então é assim que eu vejo a importância do dados hoje no X. Sim, aulas. Depois dessa eu tô assim, o que eu posso falar mais, né? Pega aí agora, supera assim. Aulas. Não, mas eu concordo super que questão de dados, assim, tem que ser um mindset, tem que estar realmente em todas as áreas da empresa, né? E você... Especificamente no UX, a gente lida diariamente com dados e muitas vezes a gente não se toca. Então, a gente tá ali fazendo entrevistas, a gente tá lidando ali com as informações que a gente encontrou, a gente tá lidando com dados. Então, a gente tem que saber como que a gente vai analisar, como que a gente vai mensurar, como que a gente vai coletar. Então, acho que é realmente uma virada de chave ali na nossa cabeça de como que a gente vai lidar, como que a gente vai documentar isso tudo, né? Então, especificamente da parte de research, né? Como que você vai tabular, né, todas as entrevistas que você fez, para você tornar isso a chave. O que é a nossa definição de sucesso? Então, é muito de entender que esses dados estão à disposição e como que a gente vai organizar eles e como que a gente vai validar as nossas hipóteses a partir desses dados que a gente tem. Então, é algo que tem que ser muito intrínseco de tudo que a gente faz. Então, realmente, para mim, o design orientado a dados tem que ser algo que a gente usa ali a todo momento. Tipo, é um mindset. Que nem você falou, você tem uma pessoa ali evangelizadora em relação a dados. Eu trabalhei num time em que eu tinha uma data scientist alocada no meu time. E eu falei, cara, me ajuda, porque eu apenas olhar dashboards, eu falo, tá, mas qual é o contexto? O que aumentar 1,5% significa? Isso é bom, isso é ruim, aumentou pouco, aumentou muito. Eu falei, eu preciso que você me ajude a interpretar esses dados, porque puramente aumentou percentuais, para mim isso não diz nada. Então era bom ter uma evangelizadora que ela ajudava a coletar isso tudo, a gente entender junto o que a gente precisava coletar, o que a gente quer aprender. Então acho que o grande difícil é realmente a gente se fazer essas perguntas e o que é a nossa definição de sucesso. Então acho que é isso. E da mesma forma, o UX, né? Todos ali, de alguma forma, somos designers de experiência do usuário, porque a gente está influenciando, de alguma forma, a experiência final daquele usuário, daquele cliente com aquele produto, e todo mundo está contribuindo. Então, a gente tem ali o especialista, mas todo mundo, de alguma forma, está contribuindo, sendo designer de experiência no título ou não, né? Eu vejo 3 pontos para contextualizar, trazendo experiência também do dia a dia, né? Eu comecei muito na área de analytics sendo essa pessoa. Foi uma virada de chave que não foi assim, tipo, o Gustavo quis especializar nisso. Eu queria, porque eu não queria depender de alguém que me desse informação. Esse foi o meu ponto. Então eu falei assim,
cara, eu tô trabalhando aqui com a parte de anúncios, né? Mídia ali e tal. Beleza, como é que eu sei que isso deu certo ou errado? Porque eu sempre tive um conceito, mesmo lá anos atrás, falando assim, o que eu faço é promover a pessoa a ter desejo de clicar na oferta que eu tô falando. Se a pessoa entra no site agora, a minha mídia cumpriu com o papel. Agora é o site que tem que cumprir com outro papel, que é ajudar essa pessoa a converter. Isso é usabilidade. Eu Sim. tenho que pensar na melhor experiência, eu tenho que entender como está acontecendo ali. Como é que eu entendo isso? Por onde eu vejo esse número? Eu gosto de contestar isso. Porque eu não acho que isso é usabilidade. Legal, legal. Porque muitas vezes você vai fazer um comportamento que não é a melhor forma de utilizar Perfeito. para poder você conseguir. Então, você vai mentir, manipular, você vai Perfeito. usar de vários artifícios ali. Perfeito. Tem gente que chama de darker partner, não necessariamente você tá gerando uma coisa ruim para o usuário, mas talvez às vezes Você tá enviesando. Você tá enviesando, Aham. exato. Essa palavra é a melhor O meu palavra. ponto era justamente isso. Era como é que eu meço quando essa pessoa entrou no site? O que tá acontecendo que ela não Sim, comprou? O que sim. tá acontecendo que ela saiu? Aí foi aí que eu descobri, na época, lá o Google Uhum. Analytics, que pra mim era a grande ferramenta do momento. E era, né? Poxa, e era, mas não que não Que seja ainda. 1995? Não que ele ainda não sei, tem essa utilidade, até tem. Mas eu falei, poxa, aqui eu consigo descobrir algumas coisas. Então, um problema que eu tinha muito na mídia, na época, no Buscapé, só contextualizando, era, eu tinha um preço exibido. Explica pra ela que eu buscar pé. A Nina não vai saber, né? Não, eu É como conheço, se eu fosse um conheço. zoom. O Buscapé tinha, ele Então, assim, exibia eu o tinha preço. 2 anos. Ele tinha o preço sempre ordenado do menor. Só que o nosso site, ele tinha um problema que ele só exibia o preço à vista, o preço de chuva com desconto no carrinho. Só que eu não tinha tecnologia na época suficiente para levar a pessoa direto pro carrinho. Eu levava a pessoa à página de produto. A pessoa via um produto por R$600, ela entrava, tava 650. Pô, isso é uma merda. Por que a pessoa não converte? Porque, porra, o produto tá com o preço errado. Total. Eu fui entendendo, descobri, pô, então isso aqui que me ajuda a entender é a taxa de rejeição. Ah, então essa métrica quer dizer isso? Então, eu fui estruturando, eu fui entendendo, fui estudando, que daqui a pouco o pessoal da empresa começou a falar assim, ah, não, fala lá com o Gustavo te ajuda nisso. Só que eu não tinha essa função. Uhum. Eu tinha a função de campanha. Aham. Só que daqui a pouco vinha, pô, tu me envia esse relatório então? Eu falei, não envia esse relatório porra nenhuma. Calma aí, que horário que eu vou te enviar esse relatório, meu irmão? Eu não trabalho com isso. Aí eu acabei entrando na área de analytics lá, onde eu me estruturei muito bem, pô, fui mega feliz. E pra mim, o segundo ponto que vocês estão falando sobre a área de dados é justamente isso. Acho que o básico de um letramento em dados, um conhecimento mínimo do que essa métrica quer dizer, como ela é calculada, eu entendo como um mínimo obrigatório no digital como um todo, assim, vamos dizer. Porque a gente fica falando o tempo todo que a gente mede tudo, poxa. Se na hora H você não consegue medir, como é que você mede então? Como é que você prova que aqui é possível medir a jornada, aqui você consegue medir tal coisa? Então eu vejo que a gente está evoluindo para um cenário onde as pessoas estão entendendo, e eu não estou dizendo que você tem que ser especialista em analítica, especialista, não. Mas o que essa métrica quer dizer e como ela é calculada? Porque é isso que vai te ajudar a interpretar para tomar É isso que eu decisões ia falar. melhores. O mais difícil é a interpretação de dados. Exatamente, Que depende de exatamente. muita coisa. Exatamente. Nesse caso, a grande mudança que eu fiz para poder entrar nesse mundo de dados foi entender o quanto que o que eu programava, qual funcionalidade que eu fazia e quanto que isso gerava de impacto em venda. Então, tipo, entender isso foi o que me inseriu nesse mundo, sabe? Então, assim, é bem importante a galera, tipo, mudar o papo coach mindset quântico, o total. mindset Mas total pra isso. Você Mas ser mais questionador, você buscar entender mais sobre o trabalho que você está fazendo, o que isso vai refletir de Curioso. resultado. Não ser literalmente a pastelaria que todo mundo fala. Mas se você aceita ser um fritador de Aí pastel, já era. de tipo, eu vou só esperar que aparecer no meu backlog que eu tenho que fazer, eu vou fazer, entreguei, arrastei o card, finalizei o meu trabalho por hoje. Eu falei isso em outro podcast, vou falar de novo. Tipo, se você não tem ninguém no seu time que faça isso, provavelmente é porque você deveria estar fazendo isso, puxando essa frente, sabe? Então é isso. Mas é importante pra gente justificar até o que a gente tá fazendo. Eu sempre falo, eu sempre tenho uma técnica que eu uso muito com o Hyper, né? Quando a gente tem lá o Highest Paid Person Opinion, que quer fazer porque quer, eu sempre devolvo a pergunta pra pessoa, porque toda métrica, ou tudo que a gente deveria fazer, a gente deveria ter um porquê do que a gente tá fazendo, não é o mínimo que a gente espera. Então, quando você chega pra alguém e alguém fala assim, eu preciso que você mexa na página e faça isso. Por que eu tenho que fazer isso? Só o mínimo, você não precisa ser babaca, não, é humildão mesmo. Parada dos 5 porquês, né? Aham. Na humildão mesmo. Humildão é muito mesmo. Na humildão. Por quê? Assim, ó, tranquilo, chega assim, por que eu deveria fazer isso? Se a pessoa não souber explicar, cara, aí, porque talvez você não deveria fazer E aí eu aquilo. complemento ainda, que se for o motivo, for porque eu quero, documenta isso por e-mail pra mim. Não, e Eu às vezes é não efeito quero ficar colateral, marcado né? como babaca que vai fazer isso à toa. Depois eu quero mostrar que eu fiz porque alguém Exatamente. hoje. Não, Não quando que eu você for tinha. substituído, eu quero provar aqui com o histórico. Mas isso acontece muito em produto, assim. Muita gente fala assim,
Como é que eu faço para os meus diretores, né? Como é que eu faço para essas pessoas entender para elas que a decisão top-down é muito ruim? Uhum. E eu falo, por que é ruim? Ah, porque a gente quer ir para outro caminho e tá indo num caminho que é errado. Eu falei, como é que você sabe que é errado? Exato. Aí eu falo, olha só, a primeira coisa, o fato de você não gostar de top-down, ou o fato dessa pessoa fazer isso sem evidências, não quer dizer que a decisão dela é errada. Exato. A gente não sabe. Uhum. A questão é, qual é o risco da decisão? Perfeito. E aí a gente começa a ir para uma outra seara, que é qual é o risco da decisão. E aí eu recomendo as pessoas fazerem exatamente o que você falou. Então, ela quer ir pelo caminho dela, tudo bem, você apresentou o risco e ainda assim ela quer ir pelo caminho dela, Ok. show. Escreve, Documenta. documenta, Isso aí. para ficar claro que foi a sua decisão que fez esse negócio. Exatamente. Não é nem para poder depois esfregar na cara dela, imprimir em Sim, A3. sim. Não é E para fazer colocar isso. na É porta. super legal. Nossa! Você imprime tipo um papel parede, e ela chega no escritório dela, tá todo papel parede preso. Ia ser maneiro? Ia, mas não é por isso. Não façam isso. Exatamente. Mas é porque depois de 6 meses, 1 ano, você consegue pegar a quantidade de coisas que ela pediu sem evidência e você consegue ver a métrica da efetividade desses itens. E aí você apresenta para ela, olha aqui, a sua decisão envolveu X horas de times, o que consequencia, sei lá, em 300 e poucos mil reais, e você não conseguiu atingir resultado de 4 de 5 pedidos que você fez. Não Cara, tem contra acabou. argumento agora. Não tem Não contra-argumento. não tem. E aí você começa a mostrar para a empresa que ela precisa mudar, porque senão vai começar a desperdição de dinheiro, sabe? Uhum. E se ainda assim a pessoa fala, não importa, é assim que eu quero, você já sabe que talvez Não não é seja pra o melhor lugar trabalhar, pra Melhor ela. lugar pra você trabalhar. exatamente. O Mineiro, que tá hoje na GLA, no Golf Leaders Academy, tava na Singu e tal, ele falava, cara, eu concordo muito com esse teu exemplo do hypo aí. Pô, você tem que questionar e tal, mas muitas vezes é o do hypo que tá na reta. Então, às vezes, o cara impõe a decisão dele no final, porque é o dele que tá na reta. Uhum. Eu falei assim, desde que tenha sentido, desde que faça Uhum. contexto. Não tá questionando você ser anarquista e falar, não vou fazer o que os outros Dou a estão porra falando. toda. Não vou fazer isso, sabe? Eu tô questionando isso ter algum sentido, isso ter alguma explicação por trás disso. Sim. E aí, em cima disso, eu queria... Queria só pontuar mais por um favor, negócio. fique à vontade. Ai, obrigada. Então, muito bom. Também do ponto de vista de experiência, né? Que chega muito pra gente solução já Exato. totalmente fechada de tem que implementar tal coisa. Implemente Faz isso, essa né? tela, né? E aí o que eu faço justamente é questionar, porque muitas vezes essa solução ela é um efeito colateral que a gente não chegou no problema real. Então, isso que a gente estava falando ali dos 5 porquês, né? Por exemplo, você fazer, mas você tem que fazer a funcionalidade tal. Mas por quê? Por conta assim, mas por quê? Que a gente chega na raiz do problema. E a pessoa que pensou naquela solução, talvez aquela não seja a melhor forma de se resolver aquele problema. Talvez a gente atinja mais coisas. Então, é Exatamente. E disso, tu da gente ser aqui, muito aqui a gente tem questionador. muito esse problema. Tipo, o pessoal, a gente trabalhando lá na hora de implementar os dados que o time de marketing vai analisar, o pessoal chega, não, mas a gente vai mudar a versão do site. Eu falei, peraí, tu me contratou para poder mensurar os dados do teu site no meio de uma troca de site como um todo? Então, tipo, como que você sabe que você teve uma efetiva mudança positiva se você não tinha nem o antigo mensurado? Tem como dar uma brecada nisso? Porque você nem sabe o que você vai alterou. comparar com o Primeiro, você já quê, tá né? mudando Tipo, tudo, né? qual Acho que é o um seu processo de parâmetro? evolução. São pequenas mudanças que vão resultando para você ter até esse banco das coisas que você testou, coisas que você não testou ainda, para você poder olhar. Segundo, tipo, se você quer partir de um cenário onde você não tem dado nenhum e mudar para uma nova versão do site só porque você quer, você já tá meio que, tipo, cagando o início do processo, sabe? Então, tipo, já tinha que tomar a sua já na hora. E em cima disso, pra mim, tem uma questão que é, a gente... Muitas vezes as pessoas falam assim pra mim, poxa, mas Analytics é muito difícil. A gente poder entender métricas, transformar métricas em decisão. Eu falo, porque o real era a gente, antes de olhar a métrica, a gente pensando o que a gente quer. Então, se a gente pensasse e fizesse perguntas, a gente conhecendo o básico de métrica faz o quê, como é calculada, eu sei que métrica vai dizer pra mim, aquela minha pergunta tá fazendo sentido, pra onde eu tô indo. Então, pra mim, quando eu olho um site, olho um app, eu estimo que qualquer coisa daquela jornada que foi pensada por um propósito. Então, o mínimo que eu espero é ter um propósito de cada uma daquelas ações. Se a gente tem um propósito, eu sei qual a métrica que mede esse propósito. Acabou. Não preciso fazer mais tão dificuldade na minha cabeça. Se eu sei que aquele botão é para fazer aquela ação, é que esse botão está funcionando? Qual a métrica que mede essa ação? É a métrica X? Quantas ações a gente está fazendo? Qual era o que a gente esperava? Qual era a meta que a gente queria nisso aqui? A gente tem meta? Não tem. Então, beleza. Vamos tentar comparar. Esse número caiu? Caiu? Cresceu? Como é que foi? Então, se a gente entende que cada uma das áreas, cada uma das ações que a gente está fazendo, elas têm um propósito, a gente tem uma métrica que vai ajudar a medir isso. E a gente vai conseguir entender o que está funcionando em cada um daqueles momentos. Eu falo muito isso, a galera que está acostumada com podcast, com YouTube e tal, fala, eu não consigo entender e-commerce que tem banner. Porque a probabilidade estatística de alguém clicar e comprar naquela merda é menor que a Mega Sena. Porque, sério, imagina, tipo, Americanas.
20 milhões de acessos. Você jura que com 15 banners na home, tu consegue entender o que 20 milhões de pessoas querem comprar? Bota só o banner. Pra que tu tem categoria, pesquisa? Não faz sentido. Mas já mediu? Mediu, funciona? Então tá show, segue a vida. O problema é que as pessoas sempre fazem site igual, por exemplo. Exato. Banner aqui, busca acolá, categoria Uhum. aqui, porque todo mundo faz igual. Não seriamente, né? Nossa mãe já dizia, né? A gente não é mãe de todo mundo. Não, a pessoa faz igual que os outros estão fazendo, Não, mas não sabe se tá se dando tá certo dando pros certo outros. lá, Exatamente. E fala, pô, tá todo mundo fazendo assim, então acho que Vou eu vou fazer também. igual, né? Não, mas esse é um Porra. problema. A gente estava conversando esses dias de você fazer um benchmark no momento errado, sabe? Então, até para você desenvolver um novo layout, você tem que ter um momento certo de se comparar ao mercado. Primeiro, desenho teu. Como que o teu usuário já compra? No caso, você está saindo do offline e indo para online. Como que o cara compra nesse segmento no offline? Sabe? A loja online, cara, não é nada mais do que você entrar numa cafeteria, você entrar, sabe? É tudo Uhum. igual, sabe? Não, A e o experiência é igual. benchmark dos concorrentes diretos, mas é super importante fazer dos concorrentes Sim, indiretos. Não ficar Exatamente. todo mundo replicando o que Sim, exatamente aqueles estão exatamente. fazendo, sendo E que, você só replica. né? Você não tem. Exatamente, você vira um Pra replicador. mim, o bench, ele tem que existir, não sou Uhum. contra. Mas tem um momento certo, porque se você faz o bench no início do momento que você tá pensando num site, talvez você esteja atrapalhando a inovação. Porque você tá deixando alguém que poderia pensar da forma da pessoa, em cima de dados, em cima de pesquisa, entre outras estratégias. Pensar na forma como essa pessoa acredita, ou que a empresa acredita, que é a melhor experiência que pode ser promovida. Quando não, você manda o seguinte, ó, esse é o bench de todo mundo. Cara, basicamente a nossa criatividade, ela existe pelo somatório de experiências que a gente tem ao longo da vida e ao longo dos dias. Se Repertório. você me deu um repertório de um bench de um monte de gente que faz daquele jeito, vai ser muito difícil que eu não faça parecido. Uhum. Porque não tem uma lógica igual. É, se eu trabalho no serviço de streaming, eu vou só olhar serviços de streaming, Já já te enviesou 100%. O nosso bench do Prime, da plataforma, é a Netflix. Claro. Não é, tipo, ninguém mais, é a Netflix. Por quê? Porque a Netflix recomenda muito parecido com o que a pessoa quer. A Netflix mostra, induz a pessoa o que ela quer. A Netflix troca a capa de acordo com o tipo de experiência que a pessoa teve. A gente não olhou, por exemplo, plataforma de ensino XPTO. A gente até olhou depois. Mas para ter a nossa experiência, eu falei, cara, o que a Netflix briga? A Netflix briga pelo churn. O que a minha plataforma briga? Pelo churn, então ela é igual. Só que a diferença é que ela fala de filme e série, eu falo de curso. Acabou, mas a experiência é muito parecida. Então eu posso olhar por fora, né? E vai me Uhum. dar mais insumo para isso. E aí, eu já trago num ponto aqui que eu queria muito falar com vocês, que é grande Paola Salles. Um beijo também se estiver ouvindo a gente aí. Grande Paola Paola. fala muito sobre os super gêmeos ativar, Sim, que são os dados quantitativos e qualitativos. sim. E isso, para mim, é muito pertinente. A gente sempre fala, né, que os dados quantitativos falam o quê e os dados qualitativos falam por quê. Uhum. Eu queria entender na prática de vocês, no dia a dia, como vocês lidam, como a gente de fato consegue unir essas informações. Porque muitas vezes a gente vê a área de UX tendo dados qualitativos e uma área de métricas ou de dados tendo dados quantitativos, e às vezes não estão nem conversando. Como é que vocês entendem a relação disso no dia a dia e como lidar, fazer isso na prática? Tô Começa. falando que é só pergunta boa. Não, é só. Calma Daqui a aí, pouco a gente vai Luana, montar um tá time de certo. UX Analytics. A gente queria revelar para vocês que a gente está contratando. Mas a verdade seja dita. Nosso time fez tudo, produtos incríveis aí. Você sabe Ó. disso. Então pronto. Não descarto que isso vai ser possível. Mas tem uma coisa legal, tem um estudo de Gartner, né, que é uma das maiores consultorias que existem no mundo, e que nesse estudo de Gartner, ela mostra um conceito chamado The Holistic VOC, que é The Holistic Legal. Voice of Customer, ou seja, a voz do consumidor holística. Voz do consumidor 360 graus, porque a gente não fala holístico aqui no Brasil pra nada. Se for massagem, terapia, acredito que seja. Se você é terapeuta, nada contra. Acho legal pra caramba. Então, o que acontece? Ela junta, na verdade, vários blocos para poder dizer que esses blocos você consegue ter uma visão de todas as facetas da sua usuária e tudo mais. O primeiro bloco, você junta informações de eventos, então rastreamento de eventos, basicamente. Você junta tickets de suporte, então você entende o que está acontecendo, o que está pegando fogo, Uhum. né? Você pega dados transacionais, então o que está sendo transacionado dentro da sua plataforma, então vendas. Sim. No segundo bloco, você vai para uma esfera mais sobre pesquisa de mercado, então como o mercado está vendo esse nicho, esse super nicho, né? Essa área. E você começa a conversar com os seus consumidores. Então, mais sobre formulários, questionários e tudo mais. Terceiro e último bloco é quando você realmente entrevista seus usuários. Então, ele mostra que esses dois primeiros blocos, eles influenciam diretamente o terceiro bloco. Ou seja, quando você for conversar com seus usuários, fazendo o que o time de UX faz muito bem, você vai captar muitas coisas com muito mais história, muito mais verbosidade sobre aquilo que você mapeou nos dois primeiros blocos. Uhum.
pô, abrir um ticket para suporte, então ela tem uma reclamação. Provavelmente a reclamação ela vai abrir mais na conversa, né? E por aí vai. Então, você começa a ver que os 2 primeiros blocos influenciam no terceiro, e aí quando você vê que esses 3 blocos somados, cara, você pegou todas as pontas de contato e de medição da sua usuária. Não tem como você não saber tudo que ela pensa, o que ela quer, você montar ali uma persona, se você quiser, etc, o IDP, etc. Então, é muito interessante isso. E aí, olhando isso, eu falei, caramba, agora eu começo a ver uma outra coisa. E aí eu entendi. O primeiro bloco, ele é totalmente quantitativo. O último bloco de entrevista com usuários é totalmente qualitativo. E o meio do caminho, mercado pode ser ambos, né? Um questionário para usar uma survey também pode ser ambos, né? E eu falei, cara, então é isso. Então, assim, o quantitativo e o qualitativo, você pode ir para um nicho de chegar, inclusive, na parte acadêmica e de consultoria de Gartner para falar, ok, então você quer ver toda a visão do seu usuário? Então usa esse framework aqui da Gartner que você consegue ter essa visão. E para mim é isso. Você, mesmo que você seja UX ou que você seja data, não importa se é de um e-commerce, de uma loja, de um produto, de um SaaS, etc., você tem que ter essa visão. Eu só posso tomar uma decisão se eu conseguir ter uma visão holística. Senão, eu estou enviesando em algum caminho. E aí, cara, quanto de dinheiro você quer gastar com isso? Exatamente. Não, perfeito. Eu já tô assim, já vou procurar esse framework. Bom demais. Não, aí é realmente, tipo, unir quantitativo e qualitativo da melhor forma possível e o quanto o contexto influencia também. Então, já trabalhei em alguns produtos que a gente falou, essa daqui é a forma com que a gente vai mensurar sucesso e tudo mais nas próximas semanas. E aí, por exemplo, o marketing lançou uma campanha naquele mesmo período. Nossa. E aí a gente, Sujou num tudo. primeiro momento, a gente não entendeu, a gente falou, calma, vamos parar para analisar, e depois a gente descobriu. Então, entender que tem muitos fatores que influenciam as pessoas, elas têm que entender o que está acontecendo, sei lá, se a gente está mensurando alguma coisa de se aumentou, tô com streaming na cabeça, se aumentou ali as nossas visualizações nos nossos vídeos, e tá, sei lá, rolando uma Copa do Mundo, tipo, não dá, a gente tem que excluir esses extremos e tudo mais. Sim. Então, entender tudo que influencia, tudo que pode enviesar, né? E como que a gente consegue unir quali e quant e não ficar essas coisas isoladas. E também, ao mesmo tempo, acho que, falando também muito do lado dos UX designers, todo mundo quer rodar uma pesquisa. Vamos rodar uma pesquisa, vamos fazer... Viciado em Só pesquisa, que né? muitas vezes a gente já tem muita coisa documentada. A gente já tem coisas prontas, como você disse, por consultorias que já fizeram. Às vezes você não precisa fazer uma análise do zero de um e-commerce se existem relatórios extremamente robustos feitos no mundo inteiro ou analisando especificamente Brasil do que dá certo, o que dá errado. Nem tudo você precisa fazer do zero. Exato. Então, de você trabalhar ali o seu desk research, ver o que tem de documentação da sua empresa já, do que já foi feito nos últimos tempos, para você também não gastar dinheiro à toa de tudo. Vamos fazer uma pesquisa nova do zero. Não, e se não tiver documentação, você cria a documentação Você para começar, partir daí. exatamente. Seja o marco, né? Exatamente. A gente, não sei se a gente já falou abertamente, mas acho que o momento da conversa faz sentido. A gente tem um glossário na Métricas que é um glossário de merda acontece. Toda vez que dá uma merda, a gente fala qual a merda que aconteceu, por que da merda e qual a resolução. E bota o período. Perfeito. Isso é muito importante pra gente, porque tem vários momentos que acontece uma outra merda em algum lugar. Eu falo, cara, essa parada já aconteceu. Em algum lugar Em aconteceu. algum momento, eu acho que foi pela empresa X. Consulta lá. Então a gente tem um glossário de merda acontece que tem demais. 8 anos Exatamente. de merda que acontece, porque vai acontecer em algum momento. Sempre. O problema é você não até porque, documentar. até porque tem algo errado a, acontecendo. a gente trabalha com uma ferramenta que tem uma puta documentação, né? Que é o Google Analytics. Nossa. Então, porra, se a gente se a gente não tivesse criado o nosso glossário, a gente estaria fudido. A documentação do Google Analytics é tão boa que em certos momentos a gente tá na frente dele. Muito bom. Que os caras pra explicar a parada tem 15 páginas, cara. Pô, uma das estratégias que a gente faz de ler, de fazer artigo, é ler a documentação do Google e falar, como eu deixo isso mais Resumir, fácil? Total. Não, é nem Vamos resumir. ter- Se você só ler e, tipo, interpretar aquela linguagem super técnica ali e escrever num jeito que um humano consiga entender, é fácil. Tá bom. Deve ter alguma inteligência artificial que escreve a documentação. Basicamente, alguns artigos nossos são analytics para leigos. Exatamente. Mas eu, Para humanos. Para né? humanos. Só para humanos. Mas vocês falaram de um ponto que eu lembrei. Durante uma época, eu fiquei responsável por gerenciar alguns projetos novos. E um dos projetos que eu fiz numa empresa que eu trabalhei era a lista de casamentos. Então, poxa, eu conseguia com o Google Analytics olhar métricas como taxa de conversão, taxa de saída, rejeição, legal. Só que eu fazia uma rotina de uma vez por mês ir para Campo Grande, Big Field, conversar com o saque. Big Big Field é muito Field, bom. galera do Campinho, um Não, alô. atendimento ao Conversar com cliente é a saque. maior mina de ouro. Sério. Cara, e eu pedi para eles me sabatinarem. Eu falava assim, ó, a única coisa que eu peço para vocês nessas 2 horas de reunião é
eu quero que vocês botem em quantitativos quais são as principais reclamações e me sabatinem. Que dali eu vou sair com os principais problemas que estão acontecendo pra gente botar no backlog pra resolver. Essa vai ser minha função aqui. Porque vocês têm uma mina de ouro. Total. Pô, a gente fala o tempo todo de pesquisar, de É a fazer pon- é a pesquisa com o usuário. Já a tem ponta uma da lança, área né? É a disso ponta da e lança. que muitas vezes não chega pro nosso time. A Se gente for um não tá relatório que às vezes ouvindo. fica lá interno e tudo mais, ele já tem a forma de resolver, sendo que a gente pode resolver isso no produto, não precisa ser o saque ali Exatamente. resolvendo, sabe? Uma das coisas que a gente faz aqui na Métricas no Prime é a gente entende, quando a gente roda NPS, os motivos dos detratores, os motivos dos promotores, e quando rola churn, a gente também entende os motivos. Beleza, não adianta a gente só mapear. Beleza, dali, quais são as ações que a gente vai executar para evitar isso aqui de novo? E isso entra pra gente executar. Exatamente. Fila de backlog. Não, e tudo isso, tipo, ajuda a gente a bater os OKRs lá, né? Então, tipo, Exatamente. eu costumo dizer com o Gustavo que o teu usuário já te dá tudo que você precisa pra Tudo. você. Tudo. É. Ele tá ali consumindo o teu produto. Então, tipo, não significa que você precisa mensurar tudo, obviamente, você tem que ter os seus objetivos, mas ele já te dá todas as informações pra você poder tomar qualquer decisão. Exatamente. Dentro disso tudo, aulas. Muito obrigado. de Ainda. novo. Aulas. Ainda. Aulas, cria. Pra gente tá sendo maravilhoso, porque eu trouxe aqui, assim, é que tinham 15 páginas, eu deixei só em uma, pra poder pegar esse estudo aqui. Não, eu tenho esse- uma que esse não tá momento- aqui, esse mas eu momento de acho que mentoria. Então já faz aí sua. vou fazer cara. agora. Pô, Não, não, deixa jogou, você... jogou desse jeito. Ele é teu fã, Jogou Bernardo. desse jeito. Ele é teu fã, Não, Bernardo. deixa Se que tem prepara. um momento específico. Vai. Eu já sei até onde eu vou Ele encaixar. já sabe, Ele ele tá no botou minuto a dele no 53. pedestal ali, você viu? É no A minuto pergunta dele 53 tá no que eu dei. pedestal. Quem sabe o levantei a momento expectativa. específico. Tá bom, desculpa aí, cara. Vou seguir o meu exemplo aqui, tá? Eu queria mais entender com vocês hoje quais são os problemas ou melhorias que a gente pode enfrentar quando a gente fala de UX e UX Analytics aqui em conjunto. Porque a gente tá falando bastante coisa aqui de as áreas serem separadas, e aí a gente fala em qualquer área, né? Você fala comercial e marketing, Sim. porra, por que tá separado? Você fala o tempo todo sobre a comunicação das empresas serem mais fluidas, né? Serem melhores. Mas olhando hoje, quando vocês olham a área de produto, a área de UX, o que vocês entendem? Porque evoluiu muito, né? E tá evoluindo cada vez mais. Acho que dos tempos mais primórdios, se você fosse olhar, era o que você falou, era web designer, né? Sim. Hoje você tem o UX e o cacete A4. 70 outras variáveis, o que demonstra uma evolução absurda Uhum. da área. Mas o que vocês entendem hoje que, assim, talvez as maiores dificuldades ou as principais melhorias que essa área deveria ter, que a gente pode esperar, assim, nos próximos momentos, ou que vocês já estão vendo acontecer? Isso é com você. Ah, o meme deu parar aqui e ir no banheiro. Né, tipo, ele não consegue, fica nervoso. É, justiça. Fica nervoso. Ainda mais que você aqui. Exato, a culpa é toda da Tinha Delona. que ver, o cara falou assim, Bernardo não vai ver ele. Cara, sou muito fã desse maluco. Ele falou isso na hora. Não, roubou o casaco, cara. Absurdo. O casaco é muito bom. Absurdo. Então, eu acho que a relação de UX com dados tem muito a ver também com o que me perguntam de UX e programação. Legal. De um designer precisa saber programar? Um programador precisa saber de design? E aquela pergunta, Vai né, facilitar que a a tua resposta vida, né? básica é não, mas o mínimo que você souber das Vai áreas facilitar a vida. correlacionadas à sua, isso vai facilitar muito o seu trabalho. Que é sobre comunicação. Não adianta a gente juntar todas as áreas, fazer um macro bloco de pessoas, porque só essa separação ali não é o que vai Não adianta resolver. fazer o Capitão Planeta, né? Exatamente, juntar todas as Megazord. pessoas e falar, tipo, agora que elas estão todas juntas vai funcionar. Não é. É sobre comunicação. Cada pessoa ter ali o seu papel, Perfeito. ter a sua especialidade, mas como que a gente consegue fazer o conhecimento circular entre todas as pessoas, entre todas as áreas. E o mínimo que você tiver de uma linguagem mais em comum com as outras pessoas, melhor. Né? Então, se eu simplesmente, né, com a data scientist do meu time, ela monta relatório e eu olho e a gente não se comunica, não ia dar certo. Então, eu literalmente ia falar, sentava do lado dela, mas era call, porque era pandemia. Então, a Catarina maravilhosa, se ela estiver vendo aí. Sentar ao lado Entrava dela. no Get It É Town, isso né? que eu falava, vamos lá no Getter, sentava assim do lado dela. E eu falava, me ajuda, vamos juntas definir quais são as métricas que a gente vai ter, quando que a gente vai olhar, me ajuda a entender o que faz Legal. sentido ou não. Enfim, pra mim é sempre resumido a comunicação. Comunicação. Tipo, é isso Concordo que vai totalmente. facilitar, sabe? Concordo. É aí que eu acho que produto cresceu muito. Perfeito. Então, se você é produto, ó. A grande ponte, né? Pra mim, produto faz exatamente essa cola, porque é essa pessoa de produto que ela vai dar o direcionamento do que é importante para esse período de tempo. Então, você vai saber qual é o seu objetivo anual, qual é a tua estratégia do semestre, quais são talvez os seus OKRs desse trimestre, e aí você começa a ter uma força tentando quebrar os silos. Uhum. Porque se você não tem essa pessoa agnóstica fazendo esse boneco do Armstrong ali das áreas, os silos vão aparecer. Os indicadores de sucesso de marketing não serão os mesmos de design, não serão os mesmos de desenvolvimento. Uhum. Então aí você começa a ter problemas.
Quando você tem uma pessoa na cola falando, gente, esqueçam seus silos, esqueçam suas áreas. O objetivo do nosso produto, ou do nosso squad, do nosso time, nosso pod, todos os nomes que as pessoas podem inventar, é esse. Cara, não importa se você é marketing, se você é dados, se você é CS, não importa. Importa é, nosso objetivo é esse, nosso propósito, o nosso North Star Metric, nossa estratégia é essa. Acabou. Se você tá olhando uma outra coisa que não tá colaborando com esses indicadores, você tá errado. Legal. E aí pronto, nesse momento, marketing deixa de ser marketing. Lógico. Marketing passa a ser, eu sou uma pessoa de um time que tem esse propósito e eu tenho um superpoder de olhar toda a parte de análise de dados, campanhas, tráfego, o que for que está no chapéu dela. Design, mesma coisa. Eu sou uma pessoa dentro de um time de produto, eu posso agregar de N formas, mas o meu superpoder aqui é esse aqui. Enquanto eu estiver usando mais isso, eu garanto que meu time está aproveitando o melhor que eu tenho a oferecer. Se eu estou fazendo uma outra coisa que não é o meu superpoder, eu estou numa disfunção. E às vezes tudo bem você entrar numa disfunção, se o objetivo ainda estiver cumprido, né? Desde que aquilo ali não seja permanente, não seja acontecendo o tempo todo. Porque se está acontecendo muita disfunção, é que tem algo errado no seu time. Seu time está disfuncional. Então o produto é muito importante como essa cola para garantir isso. E isso só acontece porque a gente, da noite para o dia, por volta ali de 2000, 2001, começamos a... 2000 não. Por volta de 2009, 2010, começamos a falar sobre metodologias ágeis. Perfeito. E esse, para mim, foi o maior problema de todas as empresas. Porque elas não estavam preparadas, elas não sabiam o que funcionava, e do nada falaram para ela que essa fórmula mágica resolve tudo. Bota um time multidisciplinar, então tá bom. Então a partir de agora design, você tá junto com marketing, você tá junto com o negócio, pronto, resolveu o problema. Aí todo mundo se olhando assim, tipo, tá. Outra volta, né? Tipo, exatamente. Só que aí é pior, porque mais que essas pessoas sentem juntas, ela responde à liderança de design. Ele responde à liderança de sei lá o quê. E aí, ou seja, a liderança passa para ela objetivos e metas totalmente diferentes da dela. Ou seja, não aconteceu o que era para ter acontecido. Então, esse para mim foi o grande problema. Você tinha uma sensação que agora você estava num objetivo comum, mas totalmente mentira. Porque, na verdade, você tinha, tipo, top-down exatamente espelhado com as suas liderados, e elas não conseguiam conversar, porque ela ia ter que dividir o tempo dela para olhar um objetivo comum e, ao mesmo tempo, gerar valor para a liderança. Mas quem é que avalia a performance dela? Quem é que cobra dela? Quem é que é responsável por dar aumento ou fazer uma promoção para ela? Não é o time. Então, obviamente, eu tenho uma força muito maior de baixo para cima do que pro lado, né? E aí a coisa começou... São objetivos mal alinhados, né? Muitas vezes. Totalmente. Total. Um exemplo que eu falo de objetivo mal alinhado é quando se fala da área comercial de uma empresa, que varejo qualquer. Vamos supor que a Nina é da área comercial que cuida da linha branca. A Nina chega e faz um acordo com a Brastemp e fala com a Whirlpool, né? Fala com a Whirlpool o seguinte, ó, eu vou comprar 1000 lave-secas e vou botar para vender na loja. Só que eu sou vendedor, eu não tenho meta alguma de vender lave-seca. Minha meta é fazer 20 mil reais no dia. Se é com TV, com computador ou com lave-seca, tanto faz. Se eu não tiver o incentivo de, na hora da venda, argumentar e promover que existe uma lave-seca, um produto, a Nina comprou 1000, a Nina vai começar a brigar com os vendedores que os vendedores não estão falando, o vendedor vai falar, ué, mas eu não sou obrigado a vender lave-seca. É isso. Você está desalinhado. Então, a Nina pode comprar as 1000 lave-secas e os vendedores teriam um plano para vender as 1000 lave-secas. E o marketing tem um plano de comunicar as lave-secas para o vendedor ter gente para falar para o estoque poder sair. Então, isso é um objetivo alinhado. Quando esse objetivo é desalinhado, cara, isso vai dar problemas em diversas empresas. Não é à toa que de vez em quando, falando de varejo, porque entendo um pouco, de vez em quando você vê saldão pra cacete aí. Não é porque a empresa falou assim, pô, ela eu sou vai cair em desuso. boazinha, É porque, cara, compraram errado, ou pensaram na expectativa da demanda e não teve. Existem vários momentos, pode ter um momento também de estocar, realmente escoar, mas tem vários motivos por trás disso. Muitas vezes é o objetivo desalinhado. Você não vai... cara, existia uma parada, eu trago o exemplo de e-commerce aqui por ter vivido muito a experiência de trabalhar em e-commerce, mas às vezes, na época que eu trabalhei em e-commerce, a porrada comia semanalmente para saber quem ia aparecer em primeiro lugar na vitrine da Home. E eu lá falava assim, gente, mas olha só, a Home passam só 15% das pessoas. É um dos menos importantes. Na verdade, a área mais importante é aquela ali, ó, o marketing. Que é com eles que a galera chega. Não é pela Home. Então vocês estão tomando 2 horas de reunião, a porrada tá comendo. Isso é algo que não faz o menor sentido. É muito brio.
Mas não, acreditavam que o produto está na home e expõe mais. Expõe muito mesmo, tô te provando, ó. Só 15% acesso a essa merda. Aí, o pior é quando você fala, né? Não, que só 15%. A pessoa, não, mas eu acho que... Ah, cadê a camisa? É, pois é. Arremessa. Eu chamo de culto do achismo, né? Quando todo mundo fala, eu acho, aí vira uma discussão totalmente, assim, opinativa, assim, fica assim, caraca. E muitas vezes essa discussão opinativa, ela vem em cima de você estar sendo inconveniente à opinião da pessoa, né? Sim. Então, sempre existe eu vejo sempre existindo isso. Quando você é inconveniente à opinião da pessoa, ou ela vai questionar os seus dados, ou ela vai questionar que você não tá entendendo. Assim. Parece que você Não, não é que você não entendeu. tá Deixa eu te explicar de entendendo, novo. Tá entendendo? Não, você não tá entendendo, realmente, desculpa. Eu não tô entendendo. Tipo, é difícil, é difícil. eu Faz sua trazer- pergunta aí, cara. Cara, a minha pergunta está muito mais ligada à carreira do que Boa. propriamente às métricas. Eu queria saber quais os vícios de mercado um profissional de UX tem que largar agora para poder ser um Eita, melhor rapaz. profissional. Então, Tô a dizendo frase que a gente vai montar um time de UX. Não, é que o meu primeiro coordenador, quando eu era estagiária de UX, ele falava pra mim muito de você tem que ser apaixonado pelo problema e não pela solução. Boa. Então, pra mim, mesmo isso sendo, parece clichê, mas não é, porque assim. a gente fica muito apegado às coisas que a gente tá Cacete. construindo. A gente constrói lá, no nosso caso, sei lá, a gente montou, fez a pesquisa, montou o protótipo, a gente testou, deu errado, dói no coração, entendeu? Dói no coração, no final das contas, a gente jogar fora aquilo e Apegado, construir do zero. Sim. Então, a gente não tem que se apegar a isso. Tipo, não é métrica de vaidade, É. né? Falando de métricas, não é métrica de vaidade. Boa. Né? Ai, isso aqui, ó. Então, acho que essa é a maior dificuldade pra gente, é da gente entender que muitas vezes a gente vai jogar o nosso trabalho fora. Só que o jogar fora é errado, porque a gente aprendeu muito naquele processo e isso vai servir também de Sim, aprendizado para as próximas coisas que a gente vai construir. Então, a gente só, sei lá, alguém não vai ver aquela interface ou aquilo, enfim. Talvez engavetar. pra outro Engavetar, momento, às ela vezes pode em outro, ser fazer útil. essa documentação das coisas que dão errado. Isso vai Exatamente. servir em algum momento, Pode ser útil em sabe? outro Então, momento, tudo né? é aprendizado. Acho que esse Legal. é o meu mantra, né? Boa. Pra mim, é falta de conhecimento ou vontade de estar próximo do negócio. Ó. Porque existe uma força velada de design defender sempre a usuária mais do que qualquer coisa. Como se a usuária fosse a coisa Uhum. mais importante. E se o usuário soubesse o que quer, né? E não é. É, exatamente. Aham. E não é. Não é. E mesmo se ela soubesse o É. que ela quer, ela não é o fator mais Sim. importante e nunca vai ser. Porque a gente entende que negócio é uma coisa que precisa tirar dinheiro de alguém. Gente, se existe captura de valor, já não é tudo para o usuário. Sim. A usuária, ela é um canal para você remover o atrito e fricção de uma venda. Então você tenta se aproximar mais próximo do dia a dia dela, do que ela quer, né, das suas motivações, dos seus jobs to be done, para Uhum. poder ela sentir que aquilo vai gerar para ela um benefício a ponto dela não ter sensibilidade com o preço. E aí você pode cobrar mais caro, você pode cobrar, Uhum. né, mais vezes, etc. Então ela é um caminho, ela não pode ser o final. E até hoje eu vejo muitas pessoas de UX, não, porque o importante é a nossa usuária, tudo é user-centric. E volta com a frase que eu sempre falo, que todo mundo já conhece, que é, cara, se tudo fosse user-centric, o site não tinha banner. É a velha frase, Eu né? te amo, É a Bernardo. velha frase, né? Então assim, sabe? Vai dizer então que nesses portais não tem designers incríveis? Tem, Tem, mas mas tem que ter cara, banner, se né, você não cara? tiver negócio, você não tem emprego. Então a gente tem que lembrar disso. Boa. Cara, design, por mais que você olhe para o UX e tudo a gente fale sobre a experiência do usuário, ela não é o fim, ela é o meio Uhum. para uma captura de valor. Senão você talvez esteja trabalhando numa empresa errada, você deveria trabalhar numa ONG, de alguma coisa assim, onde, cara, eu quero ajudar as pessoas e eu não quero capturar nada. Uhum. Show. Mas a partir do momento que você entra numa empresa, mudou o jogo. Então você tem que mudar a sua É o que você perspectiva. falou, é sobre entregar valor para as pessoas, entregar valor para o negócio, Exatamente. é sobre equilibrar todos esses pratinhos, né? Pô, e Exatamente. você falou um negócio, Nina, que eu concordo pra caraca. E a gente teve uma experiência recente que foi engraçada. Um site, ele não funcionava muito bem no Brasil e a gente precisava reformular ele. Só que era uma empresa internacional. E aí chegou uma demanda de fora, falando, ó, o site é assim no mundo inteiro, tem que ser igual ao Brasil. Eu falei, pô, mas sabe que aqui tem pizza de estrogonofe? Só pra contar isso. Melhor pizza do mundo. Só pra contar isso. Deixa eu te explicar aqui. Melhor pizza do mundo. Se você Existe nunca comeu a pizza de estrogonofe. De frango e de carne. Se você não sabe, a gente come pizza meio a meio. Inclusive, tem certos lugares que você pede um sabor no Brasil, a pessoa fala, e outra metade? Tipo, o garçom já fala isso. Exato. Então, existe um aspecto cultural por Uhum. trás disso que é importante a gente tentar entender aqui, beleza? Conseguimos convencer o CEO do Brasil a fazer um teste de usabilidade do site que ia vir de fora. E a gente fez uma puta de uma ação, foi super legal, conseguimos entrevistar 400 pessoas e tal. Bacana. Só que uma das pessoas que estava lá,
era um diretor zaço, que era um dos grandes diretores que estava defendendo esse site ser assim. E aí, o teste estava normal, falou assim, ó, escolha um tamanho de pizza, beleza, escolha o tamanho escolha o sabor, agora retire o ingrediente, beleza. O cara conseguiu botar 9 pizzas no carrinho, só que era pra botar uma, dividida meio a meio, tirando o ingrediente, aumentando o tamanho e trocando a massa. Não era pra botar 9. E aí o diretor falou assim, ué, mas eu consegui pedir. Eu falei, mas você pediu 9. Era pra pedir uma. E eu não tô nem, assim, eu não deveria nem estar conversando com o senhor sobre isso, porque o teste é pra gente avaliar depois e conversar, mas o senhor tá questionando tanto que eu posso abrir, já que você é diretor. Assim, pode ler, por favor, a primeira etapa é adicionar uma pizza. O senhor pode olhar seu carrinho 9. Aí, mas eu fiz o negócio. Falei, aí já entra o carioca escroto, né? Eu, assim, quem sabe somos nós, no caso, assim. Se Na o senhor concluiu humilda. ou não, na humildona. Na humildona. Não, isso aí avaliamos depois, né? Aí o cara, não, porque eu consegui botar 9 pizzas. Eu falei, mas imaginou o seu consumidor fazendo uma compra dessa, chegando 9 pizzas? Ele não vai comprar. Você vai fazer essas 9 pizzas com o quê? Vai jogar fora. Você não vai poder depois requentar para entregar para alguém. Você tem um processo de qualidade. Você não pode, não, mas funciona. No final das contas, ninguém conseguia fazer isso. Que era botar a pizza, alterar o tamanho, botar meio a meio e tirar o ingrediente. Então, por exemplo, a gente olhou os dados para justamente ajudar o teste de estabilidade também. A pizza mais vendida era metade calabresa sem cebola e metade frango catupiry. Então, a tua experiência maior que acontece no teu site é a pessoa pedir meio a meio, tirando o ingrediente. Exato. Vamos testar se o teu site está funcionando assim. E não. E aí eu criei uma premissa na minha cabeça que o dono da solução não pode participar. Porque senão ele vai defender ao máximo a solução, porque vai querer dizer, não, mas isso funciona, e vai tentar de alguma forma provar que isso E funciona. eu vou trazer até uma pergunta do chat aqui, o Gustavo Pereira mandou assim, ó. Aqui na empresa o cliente chega para nós com uma provável solução que ele acha e não com a dor. Como driblar isso e fazer com que ele traga a dor? Ele já foi na solução, né? É o volto que a a gente dizer. comentou da solução. Vai chegar, tipo, o que ele pensou, mas no final das contas tem um problema ali por detrás. Sim. Você tem que ir escavando e perguntando, entendendo, mas por que você pensou nessa solução? O que você tá buscando resolver, Essa solução resolve sabe? o quê, né? Ela resolve o que no final das contas? Qual que é a dor? Como que a gente vai mensurar? Enfim, é pergunta, pergunta, pergunta. né? O achismo ele é mais rápido, ele tá certo de Total. trazer o achismo, ele tem que Uhum. trazer. Eu quero fazer isso, tá bom, é ótimo. A partir daí que entra a ciência. Você, então tá bom, Uhum. vamos começar agora a voltar até encontrar a base, encontrar um indicador, encontrar tudo isso e começar a reconstruir. Mas o cliente tem que fazer isso mesmo, o cliente tem que trazer só a ideia. Sim, não Cabe a vai gente chegar o questionar. cliente, né, de tipo assim, eu tive problema tal. Mas eu fiquei olhando aqui o problema, né? Eu acho que a gente poderia seguir tascamente e falar, o que tá acontecendo? Rodei um Trabalha com diagnóstico, tecnologia? aí eu entrevistei 30 pessoas antes de falar com vocês. Imagina um cliente Eu ouvi a desse. Nina Talks e o Bernardo Deluna falarem no podcast sobre o problema, eu fiquei pensando. Aí fui entrevistar meu prédio, as pessoas... Não, acho que o papel dele é esse mesmo. A Boa. ideia, Sim, sim. o primeiro trabalho da idealização eu achei. que é exatamente você começar a achar alguma coisa. Exato. Então, acho que tá tudo bem. Você tem hipóteses, né? Hipóteses, Quais são essas perfeito. hipóteses? Testar, E medir, testar. ver se aham, deu certo. exatamente. Esse é o processo. A ideia, né, do eu acho não é errada, né? Errado é você não botar isso em teste, não medir se deu certo e não entender se funcionou ou não. Não, errado é você Pode ser levar isso numa reunião Exato. que você tem, tipo, 5 pessoas custando R$200 a hora, que você já sabia qual era a pauta. Exato, não, isso aí é totalmente Aí é foda. complicado. Aí é foda. Aí é A complicado. orelha de alguém Tem outra ardeu pergunta agora, ficou vermelhinha. Tem. Ela falou, a Andréa Ferrari mandou, ainda sobre carreira, se puder fazer perguntas, lógico que pode, a gente vai respondendo aqui durante o podcast. Há um lugar atualmente no mercado na carreira do UX Researcher? Para somente trabalhar com Product Analytics, tenho que migrar para outra área? Porra, mano, tô bem aí. Cara, um monte, cada vez mais É. empresas começam a contratar essa posição. Sim. A menina deve saber mais, Sim. tá mais próximo, mas... Ela fez a pergunta, tava na pauta. Agora é Release the Kraken, tá? Release the Kraken. Vai respondendo aí que Mas já tem mais vejo, aqui. acredito, hoje tem um monte de empresa contratando o UX Researcher, que mostra que o mercado está crescendo muito para Total. esse arquétipo, né? Cara, para mim é o melhor momento para você manter aquilo ali e se especializar. Não, eu concordo. É o que a gente falou, tá cada vez surgindo mais especializações, ao mesmo tempo que você pode ter um perfil mais generalista ou mais especialista. Então, eu, pessoalmente, Nina, eu sou uma pessoa mais generalista. Generalista. Eu sou uma product designer como um todo, mas eu sempre atuei em times de que tinham pessoas especialistas. Então, tinha uma UX writer para me ajudar, tinha alguém melhor em visual do que eu, mesmo não sendo um visual designer em si, tinha time de UX research. Então, se eu tinha que rodar algo mais aprofundado,
dado, eu ia recorrer a eles. Eu não sei todos os métodos, eu sei o que eu tô querendo descobrir e eles vão me auxiliar. Então, e essa parte de research está crescendo muito, e ainda mais essa área de research muito focada em saber interpretar dados. Porra. Tipo, eu tenho visto isso cada vez aparecendo mais nas descrições de vagas. Você saber, e eu vejo pessoas assim se intitulando como sou UX Researcher e eu tenho um grande foco em grande dado, foco. em UX Metrics e tudo mais. Isso eu acho muito importante. Tipo, eu falei e já tentaram me cancelar aí. Tô zoando. Ih, Mas tentaram dar uma sacaneada ali, né? Porque eu falei o seguinte: hoje, você entender sobre métricas e dados ainda é diferencial. Ainda é diferencial. Ainda. Um grande, inclusive. Ainda. Concordo. Daqui a pouco é obrigação. Concordo. É igual, tipo, eu posso não saber falar inglês, mas muito do que você vai usar no dia a dia, dependendo da área, não vai ter coisa em português ainda. Você vai ter que saber um termo técnico ou outro. Não tô falando de você saber ser poliglota, de você conseguir sair trocando inglês, mas uma coisa ou outra você vai acabar tendo que saber. Uhum. Porque vão usar no dia a dia da tua área e você vai acabar tendo que consultar. Você vai falar pro Product Lead Growth. A pessoa fala assim, é o crescimento do produto. As pessoas usam Product Lead Growth, você vai ter que saber o que é isso. Uhum. Não tô falando de você estudar. Vai fazer até bem pra sua carreira se você estudar e tudo mais, se você quiser outras coisas, pode fazer bem. E sobre dados, eu digo a mesma coisa. Ainda é diferencial. Mas daqui a pouco não vai ser. Vai ser, tipo, requisito mínimo. Saber interpretar métricas, saber Concordo. interpretar dados. Concordo. Isso pra mim ainda Vai é virar diferencial. commodity, né? Vai virar commodity. Não Concordo. vai ser... Em produto isso era priorização antigamente. Priorização, Antigamente, exato. há 5, 6 anos atrás, curso só ensinava isso, porque achava Exato. que isso era o que fazia uma boa gestora de produto. Exato. Cara, hoje em dia uma júnior tá Todo mundo fazendo sabe, isso. é. Tipo, porque isso é Uhum. commodity. Exato. Concordo Começa, plenamente. começa a pulverizar, né? As pessoas começam a estudar mais. A gente tá fazendo um podcast aqui de 1 hora falando sobre isso. A gente conversa sobre Sim. isso, você ensina sobre isso, você fala sobre isso, a gente fala. Ah, também ensino sobre Então, isso. exato, ensina Eu tenho um sobre monte de curso, cara. Exato, Fábio não. Castel. Eu Inclusive- tenho o meu curso da Fábio. Inclusive, você falou sobre hater. Ela é a única pessoa famosa que Que não tem, né? Eu devo ter, eu Viu? só Eu nunca... devo ter. Quem tem Só hater não sabe que tem hater. A gente não Não, tem, eu já né? recebi Beijo, mensagens Rodrigo. não legais, né? Caralho, eu vou falar do Rodrigo agora. Tem um tal de Rodrigo que entra em todos os comentários nossos e ele odeia a gente, cara. Ele odeia a Ele gente. não odeia, ele só dá feedbacks mega construtivos. Super construído. Eu tenho uma assinatura que quando eu quero brincar, eu brinco, a aula presencial, se o aluno estiver mexendo no telefone, eu jogo giz, eu dou uma sacaneada. Pô, eu falo de um termo muito técnico. Se eu não levar na esportiva, dar uma brincada, uma zoada, sacanear ali, o nego não vai conseguir entender. Então, uma das formas que eu faço com a assinatura minha, em alguns momentos, dá um susto no aluno. Então, o aluno tá lá assustando amarradão. Vai. Aí eu falo, Rodrigo por tá isso escutando. que essa métrica, por exemplo, é considerada uma métrica burra! Dom berrão. Aí todo mundo se assusta. Aí o Rodrigo, é isso, mas é Acabou de isso. acontecer. É isso, assustou, gravou. One metric that matters. É a única métrica que importa pra mim, o aluno assustar e gravar. E aí, toda vez que eu faço isso nos vídeos do YouTube, o Rodrigo fala, pra que gritar? Parece um esquizofrênico. Aí eu falo, poxa, toda vez que eu grito agora, eu mando um beijo pra ele. Obrigado, Rodrigo. Você incentivou A ele gente sempre mais. manda um alô pro Rodrigo. E aí eu vou só puxar um gatilho aqui da Andréa, que ela falou assim, nossa, que time perfeito, esses times com generalista. Aí ela fala assim, completando, tem design ops nesse esquema? Pô. Cara, Design Ops é a área que mais tenho visto crescendo Tem nos crescido últimos 2 bastante. anos aí, cara. Tem crescido muito, é uma área muito importante. Você começa a falar agora de Design Ops também, de Research Ops, né? Uhum. Eu acredito que isso é muito bom para você dar vazão. Me corrija se eu estiver errado. Não, tá certíssimo. Dar vazão em cima de Design Systems, que começa a se agora assumir mais lugares em empresas, né? Que antigamente não assumia tanto. Se falava muito, se vendia muito, mas se implementava pouco. E agora não, as empresas realmente estão implementando por conta do conceito de plataforma que está chegando muito próximo das grandes empresas. E aí, por causa disso, o Design Ops começa a ganhar um fator muito importante. Você não consegue sustentar um Design System porque os designers estão dentro de times. Como é que vai sustentar uma coisa transversal se você está dentro de time? Sim. E aí se monta um time agora separado, transversal, chamado Design Ops, que você sustenta não só o Design System, mas também todos os artefatos e processos de pesquisa, que aí o Research Boa. também começa a ganhar um espaço muito grande. Cara, eu acho isso demais, assim, demais. Não, é uma área justamente para remover atritos, né, e facilitar o trabalho das pessoas, para as pessoas elas poderem ficar focadas no que elas estão desenvolvendo. Diz, pô, eu tenho que criar um componente, eu tenho que ajustar coisa tal, ou eu preciso ver a licença de um programa, tipo, cara, não, vão ter pessoas responsáveis pela parte operacional. E aí você vai ficar responsável como designer nas suas tarefas. Você não precisa se preocupar se a licença tá vencendo do Figma, entendeu? Tipo, exatamente. Não, é um saco. Você fala, putz, vou ter que parar meu trabalho pra ver tal coisa, né? Tem mais um aí? Lança mais um aí que a gente... Tem, ó. O Alex Leão mandou, quais metodologias de métricas vocês mais gostam e usam? Boa. Cara, se eu ficar falando de métrica, eu vou ficar... Fudeu.
Ele vai abrir aqui É, a lista. Deixa eu soltar aqui assim. Tipo, começar a abrir aqui assim. Boa. Olha, eu particularmente eu não gosto de frameworks de métricas, mas metodologia, acredito que existem coisas básicas que eu gosto bastante. Legal. Primeira coisa que eu tenho falado ultimamente, um assunto que eu tenho trazido ultimamente é sobre a diferença entre reporting metrics e exploratory metrics. Então, métricas de report, métricas de relatório e métricas exploratórias. Basicamente, você entender que métricas de reporting é quando você já tem um problema bem definido, já tem um objetivo bem definido. Você está lá para resolver um problema. Por isso você está gastando seu tempo ali. E já o conceito de exploratory metrics é quando são métricas que você não sabe o que você está fazendo ali. Você está basicamente cavando. Você está cavando totalmente de modo difuso, só no flow, sabe? Só para poder ver se... E aí, do nada, você encontra um padrão ali no gráfico de linha. Tu fala, opa, calma aí, por que isso aqui tá caindo aqui? Pô, deixa eu pegar 5 anos atrás. Caramba, nos últimos 5 anos, toda vez nesse mês cai. Pô, eu nunca parei para pensar nisso. E aí, nesse momento, você tem um aha moment, uma epifania, e você começa a investigar. Aí vira reporting metrics. Então, essa é a primeira coisa que eu gosto bastante desse conceito, porque mostra que você, sim, pode ficar olhando dados sem saber o que está fazendo, que antigamente muita gente fala que não, mas não, tem um viés também para isso. E a segunda parte é exatamente você entender como você organiza para os dois acontecerem. Você tem que salvar na tua agenda espaço para isso. Porque se você não salvar na tua agenda, você nunca vai explorar. É muito famoso a gente trabalhar sobre vigilância, sobre pressão e tal. Se você não tiver um espaço para você parar e abrir e ficar só clicando, olhando coisas, você nunca vai ter esse momento. Então essa é uma coisa que eu gosto. Segunda coisa que eu gosto, que eu também tenho trazido cada vez mais as discussões para produto, é sobre leading metrics e lagging metrics. Então, métricas que são de dianteira e métricas que são de retardatárias, métricas que são de traseira, que basicamente as pessoas muitas vezes vendem a métrica errada. Então, se você quer validar uma estratégia, a pessoa bota uma métrica de progressão, uma métrica de dianteira. Cara, estratégia, ela é de ciclo, ela precisa fechar um ciclo, então não pode ser uma métrica de progresso, senão o ponteiro nunca vai mexer. Sim. E a outra coisa, se você só trabalhar com um leading metric e não conectar com uma lagging metric, há uma grande chance de você só estar trabalhando a operação e esses ponteiros que você está mexendo não geram valor nenhum para o negócio. Então aí entra a métrica de vaidade. Perfeito. Então acontece muito isso. E isso, cara, para mim, todo mundo deveria conhecer isso. Cara, eu concordo plenamente. Eu vou fazer 2 ganchos só que você falou. O Exploring Metrics, minha opinião só é se alguém tá começando, não ir por ali. Porque a chance dessa pessoa se perder e ficar muito vaga, porque talvez ela não tenha o HCC, hora de cu na cadeira, suficiente pra, tipo, já tá conseguindo Essa é uma explorar métrica isso bastante. importante. Então, esse time aqui usa horas de cu na cadeira. Não, eu também, eu tô aqui assim. Pra poder. Não, porque uma coisa que acontece muito é a galera perder o foco e depois de 4 horas fala assim: caraca, eu jornalizei muita coisa. E você conseguiu ter alguma coisa? Nada. Mas a pessoa fica perdida, se sente frustrada. Então acho que uma evolução constante chegar aí. É o momento onde você tem um aha moment, é o momento da inovação, o momento que você descobre coisa que ninguém pensa. E sobre esse segundo ponto que você falou, cara, eu tô escrevendo um livro e 56 páginas são de métricas. Por quê? Porque pra mim, esse livro é pra pessoa ter do lado da cadeira, assim, do lado do monitor. Porque a maior confusão que existe no mercado como um todo é a pessoa escolher a métrica errada pro objetivo que ela queria medir. Total. Acho que um exemplo claro é como o page view, durante anos, ele ultrapassou o sentimento das pessoas acharem que page view media acesso. Sim, Quando page view mede resolução de página. perfeito. Né? A página sendo recarregada. Recentemente eu ouvi alguém falar assim, e aí a pessoa viu não sei quantos page views lá, 1 milhão de page views, ou seja, esses acessos, eu falei, pô, não é acesso, brother. Então até hoje existem confusões, porque uma métrica pode ter algum tipo de entendimento de lenda urbana do mercado que pode prejudicar você. Então você ter um entendimento mínimo da métrica ali vai te ajudar a justamente você entender. As métricas vão te ajudar a medir o objetivo correto. Porque o que tem gente que mede o objetivo errado, a métrica errada para o objetivo dela, e às vezes isso é uma confusão bizarra, porque você pode simplesmente, vamos supor, né? O objetivo é meio do Luciano. Só que o Luciano tá olhando a métrica e outra. Eu tô achando que tá uma merda. Eu falo, Luciano, tá tudo ruim. Ele tá maluco, tá tudo muito bom. Só que eu tô olhando a métrica errada, ele também no final tá moderado, sabe? Que é uma confusão, uma desinformação absurda. Então acho muito importante que a gente tenha esse conhecimento de métricas assim. E assim, as pessoas não precisam ter vergonhas, né? A gente trabalha com isso e vira e mexe tem uma métrica que eu falo assim, como é que essa parada funciona mesmo? Como ela é calculada? Deixa eu voltar aqui rapidinho para não ter confusão. É melhor você voltar, ler de novo e adotar do que você ter na tua cabeça o entendimento que aquela métrica significava uma coisa, escolher ela para medir teu objetivo e no final você tomar uma rasteira porque você estava achando que estava bem e tá mal ou vice-versa. Então acho que isso é importante. Vou fazer a última pergunta aqui para vocês agora.
Porque, por incrível que pareça, tem mais de 1 hora de conversa. Caramba. Caramba. Nem dá pra sentir, né? Não dá, não. Porra, que por mim eu ficava 7 horas aqui. Mas todos nós temos que trabalhar também, almoçar, né? Umas 30 reuniões. Tem almoço, tem outras coisas. Né? Infelizmente, a gente não pode fazer com esse podpar que faz 24 horas de 24 horas de podcast. podcast. Eles vivem disso. A gente tem outras coisas aqui. Exatamente, não sei se você sabe, mas a gente tem um emprego. Né? Eu queria só terminar com vocês mais uma vez agradecendo imensamente o papo, que foi maravilhoso. E eu queria encerrar de uma maneira deixando um recado para a galera aqui. Então, primeiro, por onde a galera pode começar a entender mais sobre o assunto, a poder estudar mais sobre isso, e livros também, podcasts, cursos, vídeos do YouTube, TED Talks, Ó, que a galera pode ouvir mais sobre isso. E também se a Nina e o Bernard hoje tivessem que dar um recado para quem está começando, qual seria? Então, eu gosto muito de dizer que você não deve se contentar com um resultado. Primeira resposta de um resultado do Google. Você Legal. pesquisar, tipo, como tenho bons resultados relacionados a métricas e tal. Você vê o primeiro, lê ali o título e tal, e você se contentar a achar que você sabe o suficiente. Então, é muito sobre você ser questionador, você beber de várias fontes, você consultar artigos, você ler livros, você ver vídeos e tudo mais. Então, acho que é muito de você se expor a diversas fontes, a diversas formas de conteúdo para você criar o seu próprio repertório, né? Acho que tem muito a ver isso com o repertório que a gente estava falando. E de você não tentar abraçar o mundo inteiro de primeira. Tipo, alguém que entrar na área de tecnologia, eu ouço muito, tipo, Nina, eu quero ser UX designer, deve entender de dados. E eu falo, tipo, calma. É um povo, né? Eu falo, vamos aos poucos. Pode ser que lá na frente, realmente, pouco, você tenha ali um perfil mais T. Então, eu sou uma product Boa. designer. E quando eu achei que eu tinha chegado num bom patamar, eu falei, vou começar a estudar sobre produto. Legal. Eu falei, é a área que tá ali do meu lado. Então, eu quero mergulhar um pouco mais nesse universo para entender um pouco mais sobre isso. Mas é a partir do momento que você já Você tem já ali domina uma alguma base mais sólida. Você Tá. domina alguma coisa. Senão você sabe pouco de muita coisa e isso não te leva a lugar nenhum, né? Bernardo falou uma vez uma fala dele que eu não esqueço. Quer saber pelo menos até a página 2 de algum assunto, né? Depois você pode saber É muito da página isso. 1 de todos, né? E que todo mundo que pergunta assim, Nina, por onde eu começo? Eu falo, gente, o ponto de partida não tem problema. Se você vai começar vendo um vídeo, um artigo, se você vai ler um livro, se assistir um podcast, os primeiros contatos que você tiver com o assunto, não tem problema qual que seja, não tem um caminho certo, perfeito. A partir daí, você vai ganhando mais conhecimento, você vai ganhando ali mais entendimento de qual caminho seguir, para você, por exemplo, ter mais noção de qual curso faz mais sentido para você. Não adianta, tipo, Nina, eu quero entrar do zero UX design, conhecer essa área agora, qual curso eu faço? Eu falo, eu não posso escolher por Boa, é você, eu não lógico. sei qual é a sua bagagem, eu não sei o que vai fazer mais sentido para você, você tem que fazer esse trabalho por você, de pesquisar, de procurar, entender o que faz sentido, qual o caminho que você quer seguir. Então, não importa por onde você começar, todo mundo tem medo que fala, eu quero seguir pelo caminho certo, menos turbulento. Sempre vai ser, Sempre nunca vai vai ser uma ser. linha reta. Você vai dar 1000 voltas, E você aí vai 1000 voltas de apanhar novo, pra volta. caralho. Você vai Tipo, apanhar. não tem como ser algo linear, tipo, e tá tudo bem. Acho que essa é a magia do processo, sabe? Então, Legal. acho que são essas dicas. Boa. Cara, sobre o repertório que ela falou, que a pessoa já começar a entrar, querendo saber tudo, eu sempre falo que, tipo, nem Ben 10 começou com todos os monstros ativos, sabe? Tipo, Ben 10 foi ativando de 1 em 1 pra poder ganhar. Então, a primeira coisa que eu falo é essa. E sobre... Cara, eu adorei essa parte também das pessoas. Realmente, o primeiro ponto de partida é o menos importante. Eu nunca pensei nisso. Eu acredito que a pessoa que ela quer iniciar, ela quer aprender dados, cara, existem realmente muitos livros que falam sobre isso. Então, One Metric That Matters, Lean Analytics. Você pode ler muitos livros sobre o UX, mas tem um livro fantástico aqui no Brasil sobre etnografia, que é muito bom também sobre pesquisa. Então, assim, a gente tem muitas pessoas muito boas a nível Brasil de conteúdo sobre o UX Research. A gente tá muito tipo, no topo do mundo se a gente fala sobre essas personalidades. Se você expandir um pouco mais, temos muitas profissionais de UX em todas as grandes empresas do mundo, em todos os países do mundo. Então, assim, primeira coisa é entender que a gente é muito bom aqui. Você não precisa comprar um livro de fora para poder você aprender. Aqui, ó. É isso que eu ia falar, UX Research, Pronto. sotaque Isso brasileiro. aqui eu ajudei lá no crowdfunding, Aham. que é um Ai, dos demais. melhores livros que... E eu tenho que entrar em contato, Aí, ó. acho que foi com Horácio?
Que quando eu fiz a gravação com ele, eu falei, pô, ainda não tenho o livro. Ele, eu tenho alguns aqui Eu em tenho casa, eu alguns te aqui em dou. casa. Aí eu falei, vou mandar Horácio, mensagem pra ele. Horácio, depois daqui. inclusive, é uma das poucas pessoas que tem todas as canecas de versões que a Métricas Voz já lançou. E ele usa pra potes de caneta. Aí ele vai dar aula com a palestra assim, eu tenho todas. Vai mostrando, vai pegando. Esse livro aqui é bem legal, porque é um dos poucos livros brasileiros aqui que a Sim. gente tem sobre o UX Research, e da Elisete, da Denise e da Cecília, e acho que ainda dá pra comprar por aí. E a gente galera falou que quiser. Contexto Brasil. Eu acho que não estão vendendo agora. né? Mas eu tô, tipo, louca por esse livro, que eu quero muito ler Tá, ele. eu te empresto. Você me Então você empresta, depois devolve pra Não, obrigada. e a Elisete, É bom que você ela vai pra ela é segunda uma versão. entidade, assim. Eu Exato, falei isso pra ela outro exato. dia, que é uma das pessoas que eu mais admiro. Tem tipo, na- dedicatória. É, Sensacional. então, eu fiz o crowdfunding, né? E eu acho que essa é a questão, é procurar essas pessoas que criam conteúdo, essas pessoas como a Nina, que cria conteúdo, que bota a cara a tapa, Com a que dá gente. palestra, Aham. sabe? Pessoas que criam cursos aqui no Brasil, porque a gente, pô, assim, quanto mais a gente valorizar aqui dentro, Perfeito. mais a gente vai conseguir entender, primeiro, tropicalizar o conhecimento. A gente sabe que Perfeito. muita Sim. gente que escreve coisa Contexto lá do fora, Brasil. É não isso, entra. É Exato. cultural, né? Então, assim, primeira coisa é entender isso. Segunda coisa é, poxa, essa pessoa ela vai ficar tão feliz de ter visto que você começou por ela, que ela se ganha mais fôlego pra poder fazer ainda mais. Assim, toda vez que vem alguém e fala, pô, Bernardo, por causa disso eu fiz isso, eu falo, pô, que gostoso, sabe? Tipo, dá Maneiro. aquele calorzinho no coração, Maneiro. mas que motiva pra você continuar essa ambição de continuar transformando a vida das pessoas. Então, eu sempre faria isso. Concordo com o ponto de entrada, não importa, mas tente valorizar as pessoas que estão mais próximas de você, porque são elas que precisam, talvez, de um empurrãozinho Boa. também para elas buscarem o próximo nível, né? Tá todo mundo buscando o próximo nível. Todo Uhum. mundo. Então, eu começaria isso, priorizando as pessoas que são mais próximas da gente. E essas 3 pessoas desse livro são realmente um absurdo. Aí bota a Paola junto. É. Tem tanta gente bacana, sabe? Tipo o Agni, que é um amigo meu de longa Agni, data. muito O Horácio, que faz Uhum. trabalho maravilhoso também em produto. Também com métrica, né? Inclusive junto com você. Então, assim, tem tanta gente maravilhosa nesse mercado. Que tá se doando, Sim, né? tá se doando. E não é se doando com conteúdo raso, não. Não, com é conteúdo aprofundado. maravilhoso, Você né? pesquisa, eu falo, gente, joga ali no YouTube, joga o nome dessas pessoas no Google. Tem muito conteúdo, já deram Exato. muita entrevista, tem muita coisa Exato. maneira. Exato. É isso, eu começaria com essas pessoas. Eu me meto a besta de recomendar. Por onde as pessoas devem começar. Nina Talks. Ouvindo esse podcast. ouvindo esse podcast. Seguindo o Nina Talks. Seguindo o Bernardo Luna. E seguindo o Métricas Boss. Acabou. Exatamente. Seguiu, Pronto. começou por aqui, já tem um grande pontapé Pronto. inicial. E por esse podcast. É a tríade, né? É a tríade. Exato. Tríade de UX Analytics. Pronto, gostei dessa. Boa. Nina, muitíssimo obrigado Nada, pela que presença, pelo papo. Bernardo, obrigado mais uma vez, meu querido. Quiserem deixar um recado final pra galera aí, o microfone é de vocês, a casa é de vocês, o podcast também. Sim, acho que é muito falar pra galera que a gente tá 100% à disposição. Pode mandar mensagem, pode trocar ideia. A gente tá aqui realmente pra se doar, ajudar da forma que a gente quiser. E acho que essa devolutiva, né, quando vocês mandam mensagem de tipo, cara, me ajudou, consegui tal coisa, é o que É a motiva a gente. gasolina, né? É, exatamente. Quando falam pra mim, tipo, eu acho muito, muito fofo. Falam, Nina, sei lá o que, obrigada pelas dicas, vou participar dos processos seletivos. E depois vem, consegui a minha primeira vaga de Maneiro. júnior, sei lá o que, obrigada. Eu falo, Que caraca, é sobre isso. Tipo, é muito isso que eu irado, quero né? fazer. É o que me dá brilho nos olhos, aquece meu coração. Então é tipo assim, estamos aqui pra ajudar. Não fico com vergonha de mandar mensagem, não. Exatamente. Eu tive 2 frases essa semana, eu sei muitas frases gostosas, graças a sou muito abençoado de ter isso. Mas tive 2 essa semana que são muito bacanas que eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas foi uma pessoa que trabalha na minha empresa, que ela tá migrando para produto, uma posição técnica de Technical Product Manager, que é um arquétipo bem novo. E ela virou pra mim e falou assim: eu tava estudando, eu mandei para ela os materiais pra ela estudar, e toda semana eu faço um check-in com ela pra ajudá-la. E ela falou assim: pô, obrigado, fiz tudo o que você fez, estudei pra caramba, aprendi muita coisa, inclusive no meio do caminho encontrei vários conteúdos seus e me ajudou pra caramba e tal. Aí ele falou uma frase muito, muito bonita, falou assim: obrigado por ser uma pessoa que ajuda pessoas que vieram da onde eu vim chegar onde eu estou agora. Que foda. E isso me marcou muito, sabe? Me chocou Muito muito, foda. assim. E a segunda coisa, olha que sensacional, assim. Eu fiz uma live há muito tempo atrás no Instagram e teve uma pessoa que falou: baixei um Instagram, eu não tenho Instagram, baixei um Instagram que fez uma conta só pra acompanhar a sua live. Isso já irado. aconteceu comigo. Uma pessoa falou, eu tenho um Instagram, eu não uso, mas é só pra eu poder te seguir. Olha, E eu olha, falo, olha como isso. assim? Que loucura. Que loucura. Essa pessoa, então ela fez isso, aí assistiu minha live, tal, beleza. Pronto, simples assim. Essa semana ela manda mensagem pra mim no chat da empresa. Oi,
Sou uma nova contratação aqui da empresa, Mentira! graças a Deus. Irado, Eu fui a que pessoa que mandou o irado. Instagram. Eu falei, Aham. cara, aí tu quebra meu Que coração. vai, é. Aí minha perna Tipo assim, não, tá tudo bem. Aquela lágriminha assim, não, tá tranquilo. Aquele filtro do... É. chorando. Tá tudo bem, tô super Ah, feliz. Isso é o que a gente sente, né? Aqui na Métricas, a gente, poxa, por estar postando conteúdo, por ensinar, por ter podcast, a gente tentar popularizar. A Métricas surgiu como um blog, né? Não surgiu como uma empresa. Acabou se tornando uma empresa, mas surgiu como um blog pra gente escrever da nossa maneira, do nosso jeito de falar, o que a gente pensa sobre o assunto. E a gente sente muito orgulho de poder falar que basicamente todo mundo da área de trabalho, de fato, né? A gente tem outra área de conteúdo, audiovisual e tal, mas nossa área de trabalho de analytics, de business e tal, praticamente todo mundo é ex-aluno. De alguma forma, assim, Olha que teve legal. contato Olha com o a impacto, gente. né? É bizarro Irado. isso. Eu acho lindo, porque a gente vai fazer... Ontem a gente Isso fez impacta uma... o mercado. E é lindo, porque a gente vai Aham. fazer o podcast, aí eles começam a falar, né? O Luciano fala assim, cara, eu vou chorar aqui. É, cara. Ontem a gente veio aqui, porra. gravou uma série de conteúdos aqui, e aí tu vê, tipo, a galera júnior mesmo entrando e, tipo, o cara alinhadíssimo com o que a gente Nossa, fala no dia a dia. Isso Que aqui, caralho. vontade de chorar. É. Puta merda, não posso apagar. Vai virar meme purinho, né? Pessoal, muitíssimo obrigado. Obrigado. O podcast foi uma verdadeira aula. Tenho certeza que a galera que ouviu e assistiu a gente também tem certeza disso. Se você não está inscrito aqui no canal da Analytics Talks, clique, inscreva-se, ativa o sininho para receber tudo isso. Se você está ouvindo, porque logo na sequência vai para o Spotify, não esquece de avaliar lá, ó, dar 5 estrelinhas pra gente, porque é o único podcast de tecnologia carioca que tá lá no top 20. A gente vai pro top 10, top 5, top 1. Segura aí, hipster.tech, e segura aí, Primotech. Olha pro retrovisor que a gente ligou o nitro, meu chapa. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!